Bom, boa noite então. Vamos começar a degustar o livro de fato. É, o primeiro capítulo ele começa com o subtítulo sobre as origens da polícia judiciária e da carreira de delegado de polícia no Brasil. Durante o Brasil colonial, não podemos ver um corpo oficial, né, um corpo policial oficial que detivesse funções investigativas, ainda que submetido a algum tipo de controle por magistrado. Houveram exemplos de polícia ostensiva, como a Guarda Escocesa, os quadrilheiros, mas não uma com características imanentes à de polícia judiciária. Com a vinda da família real portuguesa em 1808, aqui para o Brasil, foi criada a Intendência Geral de Polícia, que era chefiada pelo Intendente Geral de Polícia. Ele era um ministro de Estado, né, detinha esse caráter de ministro de Estado, ele detinha os poderes ali da corte portuguesa, né, os poderes vinham diretos dessa corte portuguesa, ele era um magistrado, mas devido às peculiaridades territoriais e geográficas do Brasil, esse intendente geral de polícia ele tinha que delegar esses poderes a determinadas pessoas, né, para que eles pudessem representar a corte portuguesa nas províncias afastadas do Rio de Janeiro. Então, essas pessoas, esses delegados, eles representavam o poder do intendente-geral de polícia nessas províncias afastadas. Mas nessa mesma pessoa, nessa mesma pessoa, num delegado de polícia, ele detinha as figuras de autoridade judicial e autoridade policial. Em 1827, logo após então a independência do Brasil, esse cargo ele foi alterado para o de juiz de paz, que também detinha essas mesmas funções, mas tinha a diferença de que ele era eleito dentro da localidade em que ele estava inserido. Ele ainda detinha então essas funções de autoridade policial e judicial, o que inclusive foi mantido com o Código de Processo Criminal de 1832. Esse Código de Processo Criminal de 1832, uma curiosidade dele é que lá no artigo 36 desse código, ele fala sobre o promotor público que representa a acusação, né? E ele diz que não é obrigatório o título de bacharel em direito para o promotor público. Contudo, o artigo 6º e o artigo 44 desse mesmo Código de Processo Criminal, eles afirmam que para o chefe de polícia é necessário esse título de bacharel em direito. Então, só uma curiosidade para a gente entender o real valor do delegado de polícia no cenário brasileiro. Bom, isso inclusive, eu deixei até aberto aqui, pode ser visto no site do Planalto, né? Lei de 29 de novembro de 1832. Acredito que não vai dar para ver aqui por conta do brilho, mas enfim, é só acessar lá, artigo 36, está lá. Bom, voltando agora, em 1841 foi promulgada a lei número 261, que determinou que os chefes de polícia eles seriam escolhidos entre desembargadores e juízes de direito, e que os delegados e subdelegados de polícia eles seriam nomeados também entre juízes e demais cidadãos. Portanto, teve-se oficialmente essa denominação, chefe de polícia, delegado de polícia e subdelegado de polícia. Eles eram instituídos, né, imbuídos das funções de polícia administrativa, polícia judiciária e funções judiciais. Então, na parte de polícia administrativa, eles cuidavam da viação pública, da higiene pública. Na parte de polícia judiciária, normalmente a apuração e investigação de infrações penais. E na parte judicial, eles concediam, por exemplo, mandados de busca e apreensão e julgavam crimes com penas de até 6 meses e multa de até 100 mil réis. Um ano depois dessa promulgação dessa lei, veio um regulamento para regulamentar essa lei que denominava lá, né, dava o controle civil sobre a polícia militar. E aí, em 1858, houve um novo regulamento que ratificou esse controle civil sobre a polícia militar. Bom, vê-se que, na verdade, então, continuou a função concomitante de autoridade judicial e autoridade policial na mesma pessoa, o que inexoravelmente leva a uma falha na imparcialidade da justiça. Então houveram inúmeros protestos, né, veementes protestos, inúmeros projetos legislativos que fizeram que em 1871, então 3 décadas depois, fosse promulgada a Lei 2033 e o Decreto 4824,
que vedou às autoridades policiais o julgamento de processos penais e instituiu o inquérito policial como verdadeiro método de apuração de crimes. Bom, aí a República foi proclamada em 1889, e aí em 1891 a gente tem a Constituição Federalista. Essa Constituição Federalista, ela trouxe, né, a competência da criação e manutenção de tropas policiais, das forças policiais, para os Estados-membros. Bom, as linhas gerais de 1871, elas são mantidas até hoje. Essa é a grande verdade. O inquérito policial e a autoridade policial estão aí como a função principal da polícia judiciária e a forma de investigar e apurar crimes. Aí é preciso deixar claro que esse termo delegado de polícia é uma herança histórica, né, que remete à própria autoridade policial. A gente vê lá uma interpretação sistemática do artigo do CPP por completo, mas principalmente do artigo 4º do CPP, a Lei 12.830, o próprio artigo 144 da Constituição Federal, todos eles são disposições constitucionais e legais, né, que demonstram que a autoridade policial ou o delegado de polícia deve exercer a sua atividade lá no limite de suas circunscrições. Então, que não é mais de fato delegado, né, como era em 1808, lá com o intendente-geral de polícia, e em 1841 com os chefes de polícia. Bom, finalizando, né, essa parte desse capítulo, em vista dos passos dados pelo Ministério Público para instaurar uma reforma sistemática na nossa investigação preliminar, colocando lá subrepticiamente a figura do promotor investigador dentro da persecução penal, a doutrina nacional, né, vem se atentando ao verdadeiro papel do delegado de polícia dentro da persecução penal, né, que é uma figura imparcial que busca esclarecer os fatos de maneira efetiva para a sociedade e não para a acusação, não para apenas um lado, né, apenas uma parte do processo penal. Então ele é o verdadeiro e único jurista policial. Então é isso, logo mais tem mais. Abraço.